Security by Design, ele tem que ser um processo padrão para qualquer coisa. Independente do ciclo de desenvolvimento seguro, independente no time de engenharia, no time de arquitetura, qualquer coisa, vocês têm que pensar em segurança. Vocês vão criar um produto, chama, sei lá, o time de desenvolvimento, tem alguém ali pensando no risco de segurança naquele momento da concepção do produto, ou vocês só estão se preocupando lá no shift left, no final lá do ciclo, que aí encontra um problema e, opa, volta o projeto inteiro, revisa a arquitetura, a ideia, porque isso aqui vai dar errado. Olá, bem-vindo ao PeerCast, o podcast da PeerSec. Hoje, mais um episódio aqui, estou com um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito pela sua trajetória e onde ele está hoje. Estou aqui para fazer algumas provocações aqui com relação à especialidade dele, que é o segmento da saúde. Com vocês, meu amigo Arthur Paixão. Obrigado pelo convite. Satisfação, meu nome é Paixão. Eu que agradeço, cara. Estou bem feliz de você estar aqui com a gente hoje. Não, eu que agradeço o convite. Lisonjeado aqui. Eu sei que estou no ambiente onde eu estou em casa, então... Maravilha. Estamos na praia. Estamos na praia. Apesar de estar frio, estamos na praia. Estamos na praia. Bom, legal, Paixão. Eu vou começar aqui, cara, fazendo uma pergunta aqui que é meio clichê, cara, mas acho que é legal para o nosso público aqui que está assistindo conhecer, né, na essência. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu gosto de ouvir essas histórias, né? Eu queria saber aqui, pra gente começar, cara, conta um pouco como é que o Paixão começou na área, eu acho que comumente, né, na área talvez de tecnologia, mas como é que foi essa tua trajetória? Como é que você chegou onde você tá hoje, cara? Conta aí pra gente. Cara, vamos lá. Eu sou, pelo sotaque, todo mundo já sabe que eu não sou de São Paulo, sou de Recife, especificamente em Olinda, depois eu me mudei pra Recife. Sou filho de um pai onde ele estudou boa parte da vida dele em engenharia de produção. E uma das cadeiras que ele tinha na faculdade de engenharia de produção era a programação em C. Então, tudo começou ali. Bate-escola. Então ele tinha que aprender C para poder fazer a prova, e aí ele chegou para mim um dia com um livro e disse assim, cara, toma esse livro, aprende, tu tem 6 meses para me ensinar. Então foi daí que me deu um gatilho para começar a entender um pouco. Eu conto que o pessoal que... Eu vim do caminho completamente oposto do que as pessoas vêm de segurança. Geralmente as pessoas vêm de infra, helpdesk, suporte, administração e caem para segurança. Eu vim da área de desenvolvimento, foi ao contrário. Então, me formei na parte de desenvolvimento de software, depois mais para frente fui para a área de segurança, mas já estava na área já, era mais para ter um diploma mesmo. E acho que foi isso que me fez destacar um pouco do que as pessoas estavam acostumadas. Então, geralmente, quando você vê alguém falando sobre segurança, é muito mais, fala de servidor, infra, rede, esse tipo de coisa. Mas quando você tinha uma vulnerabilidade de uma aplicação, se tem um aplicativo no mobile, ninguém sabia explicar o como, porquê e como que corrige. E o fato de eu já ter sido dev por muito tempo, isso me ajudou a facilitar isso. Então, essa transição entre desenvolvimento e segurança é algo que é fora do comum naquela época. E geralmente sai um pouco do padrão. Passei boa parte da minha vida trabalhando como dev e depois eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma carência muito grande de ter contato com pessoas na área. E apesar de estar em Recife, a gente sabia que boa parte dessa meca de segurança estava por lá, mas era um público muito espesso assim, ninguém se conversava e guardava informação. E aí por isso que eu sempre sentia essa falta. E aí por isso que eu tive a necessidade de sempre... Qualquer pessoa que eu encontrava e conhecia, eu quero conhecer um pouco, sentar um pouco essa pessoa, entender como que ela chegou onde ela está hoje, para ver se isso me dá um norte da direção que eu tenho que ir. Eu participei e gostava muito de CTF, jogava muito CTF, e graças ao CTF que me deu a visibilidade que eu precisava ter naquele momento para poder as pessoas saberem quem eu era. Participei da época do RoadSec lá, com Hackaflag, ganhei algumas edições lá, e aí foi graças a isso que na época o Itaú me convidou para trabalhar no Itaú, na parte de segurança ofensiva deles. Então era um Red Team, um time novo, não tinha nada, então a gente tava construindo um time de segurança, um time de Red Team lá, e aí dali para frente eu entendi como é que funcionava um ambiente que... Eu digo que eu sempre falo pro pessoal que é você trabalhar em 2 lugares, é o lugar que tem dinheiro infinito e você vir de um lugar onde você não tinha recursos. Então você começa a valorizar muito mais as coisas quando, eu sabia que lá tinha um tipo de solução que na outra empresa que eu trabalhava eu nunca teria acesso a isso, questão de orçamento. E dali pra frente eu meio que me coloquei na obrigação de mostrar para as pessoas que elas precisavam valorizar mais as coisas que elas tinham acesso, porque da onde eu vim a gente não tinha acesso a muita coisa.
Então, até as pessoas que eu peguei para mentorar durante minha carreira, era muito pautado nisso. Putz, eu vi uma pessoa que era um puta potencial, que não tinha a condição de estar estudando, eu tenho uma pessoa para estar acompanhando e direcionando, e por isso que eu me acho na obrigação de fazer isso com as outras. Por isso que eu me dedico tanto a evento. Então, putz, eu faço questão de estar em evento, palestrar, passar conhecimento com a galera. Eu dedico um tempo do meu dia para estar tirando dúvidas com pessoas. E, cara, me conta aí. A gente fala muito sobre, dependendo da posição que você esteja, hierarquia numa empresa, aquela pessoa ela nunca vai ter contato com uma pessoa mais júnior, com um estagiário, ou coisa do tipo. E para mim é o contrário. Eu tenho que ter contato com esse tipo de pessoas porque eu quero que as pessoas que estão começando na área tenham o mesmo nível de cultura que eu estou tentando semear entre os outros. Então, Massa. se eu me apego muito nessa questão de cultura e puxar o próximo. Pô, legal. Você trouxe um ponto aqui que, cara, eu já falei isso em algumas oportunidades, né? Em alguns podcasts que eu fui e tal. Algo que eu acredito muito, né? E isso linka muito dar uma puxada aqui com a questão de comunidade, né? E propósito, né? Então, cara, qual que é o propósito de comunidade, de evento? Cara, é trazer a galera que tá começando, puxar, né? Mostrar, enfim, tudo mais. Um exemplo disso é o evento que eu organizo aqui em Santos, que é a BXSec. E uma vez eu fiz essa... Sabe quando tu para assim e reflete? Pô, caramba, legal, construir algo, pô, bem legal. Mas qual que é o propósito disso? E foi o que a gente fez na mudança no ano passado. A gente começou a trazer um público mais executivo. Porque o pessoal que já tá na área, ou quem tá embarcando, cara, fazer essa troca Sim. com quem já tá na jornada e tá começando, cara, é massa, é incrível, cara. É um negócio assim que, pô, tá legal, tem propósito, né? Eu tô, de alguma forma, direto ou indiretamente, a gente tá ajudando a construir, a formar pessoas, né? A inserir. E às vezes vê a pessoa, o curioso, fala assim, pô, isso aí não é pra mim. Não, isso é legal, porque teve oportunidade. E provavelmente, cara, você vem também de uma época, eu venho, meus cabelos brancos não enganam, de que o acesso a esse tipo de informação, de pessoas, de contato, cara, era extremamente difícil, Muito, cara. Na internet era, né, um terreno que você não tinha quase nada. Eu lembro que muitas vezes pesquisas, enfim, você deve ter passado, que é o que você falou no início, era livro, né? Era uma apostila que você baixava em inglês e com uma maior dificuldade de traduzir aquilo, com um dicionário do lado, às vezes, enfim, para começar a entender e falar, pô, tá legal, achei alguma coisa para poder estudar. Então esse é o propósito. Mas me conta, cara, qual que é essa tua relação com eventos, com comunidade e tal? Eu sei que no Nordeste, cara, tem uma galera que, pô, é referência, que é o que você falou, empresas, né, como a Tempest é uma empresa que nasce lá com uma galera que, porra, dominava a cena. E é curioso, né, porque você vê São Paulo, uma cidade tão grande, e você tem uma galera ali que iniciou ali uma jornada sensacional. Então, até hoje, né, pessoas de nome, de referência, que montaram empresa, trabalham na gringa e tal. Qual que é essa tua relação com comunidade e como é que você se envolve nisso, cara? Cara, a minha relação com a comunidade eu percebi que eu achava que realização profissional era você conseguir chegar, sei lá, tá numa mesa de um board executivo discutindo assuntos de visão de futuro, sei lá, dos próximos 10, 15 anos da instituição. Isso era a mentalidade que eu tinha, que eu, putz, acho que isso aqui você chegou no topo da onde você poderia ver. Só que depois eu parei para refletir e disse, cara, não é só isso. Eu acho que a relação entre o legado que você deixa e você vê pessoas que você pegou no começo, que não tinha conhecimento de nada, estava ali 100% cru, e você, essa pessoa num outro patamar, cara, eu acho que essa é a melhor realização que você tem que Mudou ter. a vida da Eu acho que é a pessoa. mesma sensação de você ver um filho. Você Animal. tem um filho e você planejou um futuro para ela e, putz, meu filho se formou na faculdade, na escola, tá indo por um caminho que tá começando a andar com as próprias pernas e não vai... Eu consegui criar uma base sólida para ela e ela, por si só, ela foi lá e correu atrás e conseguiu conquistar as coisas dela. Então, a minha relação de comunidade é justamente com isso. Pô, eu me sinto na obrigação de fazer com que outras pessoas não passem exatamente pelas mesmas dificuldades que eu passei. Vão ter pessoas que vão saber tirar proveito disso. Putz, ó, fui lá, troquei ideia com o Arthur, peguei um pouco de conhecimento, vou começar a pesquisar. Tem pessoas que simplesmente tá tudo bem, entra no ouvido, sai no outro e não vai fazer diferença nenhuma para ela. Mas eu sei que se pelo menos uma pessoa conseguir ajudar, é justamente por isso. Eu, eu brinco muito com o Anquises em relação a isso, porque eu digo que para mim o Anquises para mim foi a minha porta de entrada para esse começo. Porque aquele blog do Anquises lá de desde 1900 e bolinha lá, dele,
tá lá publicando um monte de coisa lá e, cara, foi aquilo ali que me deu o gatilho pra pesquisar uma coisa, um termo que eu nunca tinha visto falar na minha vida, estudava sobre isso, pegava uma coisa ou outra, falava de um evento que eu nem sabia que existia. Putz, vou começar a juntar um dinheiro aqui pra poder ir nesse evento que ele tá falando aqui, que o evento é legal. E isso começou a fazer com que a minha rede de contatos aumentasse automaticamente. Se eu tenho um pouco de cara de pau e chegar e dizer, putz, cara, me fala aí como é que tu faz esse problema aqui, como é que tu resolve isso aqui? Cara, eu tô tentando testar um negócio e não consigo evoluir nisso aqui. Me dá uma dica sobre isso aqui. Então, acho que é muito dessa troca. E tem essa troca, né, em evento de comunidade, Tem né, que cara? ter essa Tem troca. Eu acho que a gente já passou de uma fase onde os eventos no Brasil ele tava muito mais focado em dinheiro, em fazer grana, do que realmente apoiar a comunidade. Eu acho que a gente tá começando a voltar para essa questão da cena e dizer assim, cara, a gente tá fazendo porque, tudo bem, tem que ter dinheiro, tem que ter patrocinador para ajudar, porque ninguém monta um evento sozinho do nada. Tem que dar um retorno em relação a isso. Mas acho que o foco principal não é mais esse. Eu acho que, recentemente eu tive na B-Sides, 3.500 pessoas. Cara, 3.500 pessoas num domingo de chuva, com frio, num evento gigantesco daqueles. Cara, assim, acho que o hack ainda não morreu. É isso aí. Eu acho que ainda tá super e vivo, eu né? ainda tá vivo, só que aí só vai continuar vivo enquanto a gente tiver tentando cultivar Fomentando, isso, né? fomentando isso. Eu acho que eu vejo tem muita coisa que o pessoal tenta submeter de artigo, muito mais para ganhar like, tá hypado da internet, mas naquele meio ali sempre tem um ou outro que, putz, isso aqui vale a pena a gente puxar para cima e dar o holofote que ele precisa, porque isso acaba incentivando outras pessoas. Então, Irmão, quanto mais pessoas na comunidade se ajudando, isso acaba evoluindo todo mundo. Eles crescem, a gente cresce, a comunidade em si cresce, a parte empresarial vai crescer mais ainda, para poder trazer mais pessoas. a formar, né, cara? Como é que você traz pessoas pra ocupar as Esse, posições se... a tua fala de formar, foi exatamente isso que fez a gente abrir um curso de Healthcare Hacking no Einstein. Irmão, Justamente por não conseguir encontrar pessoas com esse nível de conhecimento que a gente precisava. O mínimo. Putz, beleza. Fazer pentest todo mundo faz, fazer baseline de hardware em ambiente de AD todo mundo faz. Mas, cara, o que é um protocolo DICOM? Como é que funciona a troca de informação nesse ambiente? O que são protocolos que você nunca viu falar fora do que não fosse um segmento de healthcare? Então a gente entendeu, putz, a gente tem um gap aqui que não adianta reclamar. A melhor forma que fazer é formar pessoas. Então, putz, abrimos um curso, formamos pessoas, contratamos pessoas, bastante gente dessas turmas que a gente teve, justamente por isso. Cara, dá trabalho? Dá trabalho. não dá, não Preparar é fácil. aula, sentar com o pessoal, explicar, tirar dúvida, tudo. Mas no fim, quando você olha a jornada e chega no final, você diz assim, cara, eu formei um time aqui, um time bom que eu tenho hoje, porque, putz, eu sei que eu peguei essa pessoa quando ela não tinha nada e hoje ela tá aqui desenrolando sozinho Cara, e isso. ela é reconhecida por outras pessoas do time, da área como um todo. Então, assim, eu acho que não tem realização melhor do que É isso. impagável, né, Impagável. cara? Eu já tive alguns relatos, assim, cara, de pessoas irem na BestSec. E assim, cara, eu sou o cara que tá nos bastidores, que orquestra, né? Que teve a loucura de criar. Óbvio que eu tive uns amigos aqui. O meu amigo tá aqui nos bastidores aqui, ele que me acompanhou na primeira edição. E foi numa mesa de bar, que eu me juntei lá com uma galera e tal. E eu fomento tudo isso. Cara, nunca palestrei no meu evento, mas eu trago as pessoas justamente pra ter essa troca. Cara, teve uma edição, cara, que me marcou, que veio um menino. Cara, eu nunca mais vi esse garoto, cara. E o cara veio me agradecer. O cara tava doido pra me procurar no evento. Veio me agradecer. Falou, cara, obrigado por tu ter criado esse evento. Eu falei, que foi, mano? Porque, cara, eu mudei minha vida, mudei a vida da minha família, porque eu comecei a estudar depois de uma palestra que eu vim aqui ver no teu evento e tal, e eu entendi que era isso que eu... Falei, porra, cara... Sabe aquela... Tu se emociona, tu fala assim, caraca, tá bom, plantei uma árvore, consegui, mano, Cara, eu ajudei. passei exatamente por Indiretamente. isso na Bahia. Eu palestrei um ano na Nubyte, que era um menino que ele veio, eu acho que de Lauro de Freitas. Não sei se Lauro de Freitas fica muito distante de Salvador, mas assim, eu lembro que ele disse que ia começar a fazer faculdade na época, e aí pediu meu contato. Eu lembro que ele chegou pra mim pedindo pra tirar uma foto comigo. Eu disse, não sou artista não, pô, para com isso. Toma aqui, me adiciona aqui, pega meu número aí, vamos bater um papo aqui. E aí depois desse dia, eu nunca mais vi esse menino. E aí, um tempo depois, eu tava aqui em algum evento em São Paulo, esse menino tava em São Paulo, dizendo, cara, hoje eu trabalho numa consultoria aqui em São Paulo, eu não moro mais na Bahia, tô aqui, e aquele toque que tu me deu, que tu me mandou os artigos que eu li lá, me ajudou a fazer a entrevista lá na empresa e eu passei.
Animal. Disse assim, cara, parece que tirou um peso Pô, assim, tipo, cara, tu comemora junto, né, cara? É acho que animal. tá, aí você percebe, putz, É realmente vale a animal. pena o esforço que a gente tá fazendo aqui. Então, E o que que tu achou do trabalho que a gente tá fazendo aqui em Santos, cara, com a BXSEC, que você palestrou ano aham. passado aqui, o que que você achou do evento? Cara, Eu ouvi um relato, cara, que assim, pô, a BXSEC tá indo pro 8º ano agora. O ano passado, cara, eu acho que foi o Logan e mais uma galera né, da antiga aí que Vivi. falou, foram no evento e falou, cara, o BXSEC tá animal. Tá com uma cara de H2HC. Eu falei, não, calma, velho. Pera aí, não, calma. Não, é sério, o ambiente aqui, pô, a gente se encontrou todo mundo, tal e tudo mais. O que que tu achou, cara? Como é que foi? O que que tu... Cara, assim, pra mim foi uma surpresa. Foi o primeiro ano que eu fui. Eu acho que principalmente duas coisas. Um era a organização. Tá muito organizado, muito bem A organizado. Paty, as meninas da Então, Ecket. assim, tava muito bem feito, horário certinho. A gente sabe que tem um perrengue ou outro, mas, assim, cara, muito organizado comparado com os eventos que eu participei. É, não é um evento de fundo de quintal, e tá organizado, mas você colocou em qualquer lugar ali e tá lá avulso. Não, é assim, você vê que teve um planejamento, foi muito bem estruturado, todo mundo sabia o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer. E o público que tava lá, eu achei engraçado que era assim, primeiro que tinha muita gente, e segundo que era um público misto. Por um mestre. Principalmente na minha talk. Na minha talk tinha um monte de moleque lá que você via que não tinha nem 18 anos ainda, e tinha pessoas já executivas que estavam lá na sala, e assim, as salas sempre lotadas, então uma das coisas que eu gosto muito de evento é de engajamento do público. Eu sempre tenho um hábito de, toda vez que eu vou palestrar em algum lugar, eu não faço não é um monólogo, eu faço questão de interagir com as pessoas, porque eu quero entender quem são as pessoas que estão ali, porque dependendo do perfil, cara, ou eu desço mais o nível, ou eu não. Cara, tenho que dar uma pausa aqui, tem que equilibrar todo mundo. E é a mesma coisa que eu faço quando eu dou aula. Então, o que eu percebi é que existia muito público assim, entre 8 e 80. Cara, tem um carinha que tá começando, tem um cara que já sabe. Então, tentei encontrar um meio termo que, assim, os feedbacks que eu recebi do pessoal, cara, um animal, que não sei o que, é um assunto que eu nunca ouvi falar na minha vida, nem sabia que tinha que se preocupar com segurança na área de saúde. Então, assim, pra mim, assim, o evento ele foi uma surpresa, principalmente por ser em Santos. Então, geralmente, quando a gente vê um evento dessa magnitude, com essa organização, tá em grandes polos, puta, Brasília, São Paulo, Centro, esse tipo de coisa. Então, eu acho que vocês estão. Eu acho, não, isso é uma afirmação minha. Vocês já estão num patamar que, sim, pra mim, tá no mesmo nível do H2XC. São propostas diferentes para níveis técnicos diferentes. Sim. Mas se a gente for falar de essência, organização, ambiente, cultura, cara, pra mim, Animal, animal. sim. E eu tô te devendo um negócio e eu tô te pagando aqui agora pra ficar o registro. Eu esqueci de entregar a coin dele no ano passado que ele palestrou. Ó, tá na mão, estou te entregando. E eu tô te Tá vendo, devendo. pessoal? Pagou a dívida, tá? Não, pode parar com aqueles backdoor que a gente tinha pedido lá. Não precisa mais não, tá? Pode anular aí, obrigado, viu? Animal. Mandar pra Rapaz. colocar lá no meu quadrinho lá. Ah, boa. Mas é legal, cara. Pô, legal. Fico feliz de ouvir isso, cara. Ainda mais vindo de você, aí um cara super respeitado na comunidade. É legal. E a gente tem, de fato, esses desafios, né, cara? Você sabe que desde que eu comecei, a BestSec foi um momento de insatisfação minha na minha vida, de que eu ia para os eventos em São Paulo. Já tinha ido na H2HC, na B-Sides e tal, e saía daqui, né? Pagava ingresso e tal. E teve um ano que o Rubira me deu ingresso. O Rubira fazia isso pra caramba, né, cara, e tal. E aí eu arrumei os 2 ingressos, levei um amigo meu aqui, a gente foi e tal. E aí, quando eu voltei, cara, eu falei assim, cara, velho, por que que ninguém tá fazendo isso aqui em Santos, cara? Pô, é uma cidade grande, pô, tem, né, tem pessoas, cara, tem, sei lá, mais de 10 universidades aqui na região, de tecnologia, com cursos de tecnologia e tal. Cara, tem gente, cara, pô, tem pau, tem o Porto, tem a indústria, Cubatão e tal. Cara, tem gente querendo, a gente precisa falar disso aqui, cara. E aí saiu, cara, num momento de loucura. Apareceram pessoas no meio do caminho que ajudou, pessoas que ajudaram em um momento e partiram, pessoas que ficaram até hoje. Teve um momento que eu fiquei sozinho e foi a hora que tu enlouquece, que montar evento não é fácil. Hoje toda a grana que a gente pega de patrocínio é revertida pro evento, então não é algo que eu tenho um retorno financeiro. E essa essência eu mantenho, porque, cara, o evento não vai me deixar rico, não vai, nem pensa nisso. Então toda a grana que entra é pra deixar o evento cada vez melhor, maior, mais confortável, num lugar legal e tal. E tem dado certo, cara. E eu, pô, de verdade, cara, assim, eu fico muito orgulhoso dessa construção, cara, porque
brincando, né? Ser o founder é difícil, cara. Ser founder Tá é no foda. LinkedIn é muito bonito, É, né? Na vida exato. real, ficar lá no E passando aí, cara, eu perrengue. falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, cara. E teve um momento que Só voltando aqui pra não ser... Pra lembrar, um dos caras que me ajudou a sair do papel a BXSec foi o Anquises. Eu lembro que foi um dos primeiros caras que eu falei. E eu chamei ele no Twitter na época. E aí ele passou o contato dele e tal. Falei, cara, preciso de ajuda, tô montando um evento aqui e tal. Pô, tá. Essência de comunidade, né? Cara, acho que pra mim, Parou, me deu um tempo, me ajudou, foi foda. eu acho que pra mim, Anquises, acho que ele é a maior autoridade do Brasil quando se fala em comunidade. Ele é. Eu desconheço uma pessoa E é uma vida dedicada a isso, é né, isso, cara? que se dedica tanto e ele dedica a vida dele pra isso. Eu acho que no dia que ele partir, tem que ter uma estátua dele em cada lugar aqui do Brasil. Não acho que tá muito longe, não, porque ele já tá velho já. Mas, brincando, viu, Anquises? Vamos juntar isso aí, Mangueira. Brincadeira, viu, Anquises? Não, brincadeira, amo você. Anquises, obrigado por toda a dedicação tua pela comunidade. Mas legal, cara. Mas assim, aí, só um comentário. Essa questão da insatisfação, cara, isso é um negócio que não é qualquer pessoa que tem isso. Tem essa visão de segundo nível. Geralmente as pessoas estão muito mais acostumadas a reclamar do que agir. E o fato de tu se sentir insatisfeito com isso e, cara, se não tem, eu mesmo vou fazer. Cara, é esse tipo de coisa que você não pode deixar de sempre estar mencionando. Porque você tá dando gatilho em outras pessoas. Putz, é mesmo, né? Se o Alex foi lá e fez, eu também vou fazer e vou tirar isso do papel. Cara, acho que tem espaço, cara. Acho que tem que ter eventos, tem que ter as comunidades, cara. É legal, cara, se juntar pra fomentar. E as comunidades. Na BXSec a gente abre espaço. Esse ano vai estar, acho que, 20 e poucas comunidades, cara. Pra galera vir mesmo. Falar, o que você tá fazendo, o que você tá fazendo, cara. Troca ideia aí, vocês, cara. De repente sai mais uma comunidade legal. Acho que tem que ter esse A maior parte do espaço. público é daqui de Santos ou Não, percebeu que é de cara, fora? esse é um ponto que me surpreendeu, cara. Em 2024, as meninas da Hecate, a Patrícia, a Capriola Marina, vieram pra me ajudar na organização. E foi a virada de chave que deu também, cara. O evento ficou bem organizado, estruturado e tal. E aí a gente começou a medir o público. Cara, eu fiquei espantado. O pessoal vindo do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Nordeste, vindo pra Santos, cara, sabe? Tipo, aqui o litoral inteiro, aqui, né? Vale do Ribeira, aqui, que é uma região vizinha da Baixada Santista e tal. Quando eu olhei, eu falei assim, não é possível, cara. Fiquei impressionado. Falei, cara, como que tá vindo tanto? Legal, porra. Entramos no tour dos grandes eventos, né, de comunidade do Brasil, cara, né? Então, galera vindo, cara, isso me surpreendeu, cara. Se for pegar o público, a gente mediu da última medição do ano passado, acho que 48% era de Santos. Caramba. O resto era de fora. Sensacional. Que diferença. Sensacional. Então é legal, a galera vindo, né, pra curtir a praia tal e tudo mais. E você vê que não pegar é o um evento. negócio regional, é porque realmente tem qualidade. Tem qualidade. Isso é, pô, impagável, cara. Isso é surpreendente. Mas legal, cara. Cara, eu queria saber um pouquinho, cara, assim, você falou da tua carreira, falamos de comunidade com maior saudosismo, né? Que falar de comunidade é isso, né? Voltar lá atrás e lembrar das coisas, né? E ter o maior orgulho, e eu gosto muito de falar disso. Mas, cara, me fala em que momento da tua vida tu deu essa virada e tu começou a ser esse especialista, que é assim que a comunidade e os profissionais vê você nesse segmento da área da saúde, cara. O que que te levou ali? Que momento ali que você fez essa virada de chave? Cara, meu primeiro emprego foi numa empresa em Recife, onde ela desenvolvia software para sistema de gestão hospitalar. E aí essa empresa, ele tinha um software que ele cobria todo um ciclo hospitalar. Então ele ia desde o primeiro atendimento do paciente lá do prontuário eletrônico até a parte de óbito de paciente que tinha lá. Então ele pegava todo o ciclo. Trabalhei por muito tempo nessa empresa e eu comecei a entender como é que funciona esse business de healthcare. Lá no passado, eu brincava com a galera que a gente dizia que tinha algumas hierarquias, que era Deus, Jesus, o médico, e aí embaixo o advogado, que achava que era melhor do que o médico, mas ficava aquela guerra lá entre eles lá, e o resto, os seres humanos. E aí eu lembro que essa cultura de hospital no Brasil, área de saúde, era um negócio que era difícil para tecnologia. Não era todo lugar que estava com cabeça aberta para receber tecnologia, pensar em segurança muito menos. Então eu tive essa jornada e a gente tá falando aqui de 2010, 2009, mais ou menos. Então era bastante tempo.
Então passou esse período e aí eu trabalhei por um tempo no setor financeiro, trabalhei no Itaú, depois eu acabei indo pro CC, The Next Big Thing, quando era startup, virou C6 Bank, depois passou, e aí foi quando o Diego, que trabalhava comigo junto na época do Itaú, ele me convidou para ir pro Einstein. E aí, essa minha jornada de virada de chave para segurança em healthcare era um negócio que, até então, para mim, eu já tinha um conhecimento de negócio, eu já tinha feito pen test em muito hospital no Brasil, já conhecia como é que era esse ambiente hospitalar, só que eu não acreditava no business. Eu disse, cara, isso aí é uma furada para segurança. Ninguém vai investir em segurança, porque o pessoal está muito mais preocupado com outras coisas. Vamos se preocupar mais com o ambiente, vamos abrir mais leitos, vamos comprar mais equipamento médico, fazer mais exames. E não segurança. Só que aí eu já vinha pesquisando muito sobre isso e eu comecei a ver muito casos de healthcare que eu disse assim, cara, a segurança da informação no futuro ela vai ser a segurança do paciente. Porque, teve essa porque sacada. se a gente for parar para pensar, em algum momento as coisas vão começar a ser autônomas, 100% com um ambiente tecnológico, automatizado. Não sei se no futuro vai ter médico, vai ter robô, o que que vai ser, mas em algum momento alguém vai ter que se preocupar com segurança. E na época que eu recebi o convite para ir para o Einstein, isso era uma das coisas que eu mais tinha preocupação de dizer, cara, será que esses caras que realmente eles querem fazer segurança de verdade? Ou realmente a gente quer que ter uma pessoa para poder dizer, não, temos um time de segurança aqui, tá tudo bem bonitinho, vamos passar nas auditorias, LGPD tá ok, beleza. E aí, por isso que eu demorei muito para ter para aceitar. Quando eu percebi que realmente, cara, a gente quer fazer um negócio de verdade, e aí foi quando, beleza, então vamos ver se realmente os caras querem fazer as coisas de verdade. Eu comecei a mostrar os problemas que existiam e o fato de eu mostrar e não ter a negativa, ter sido muito bem aceito, foi quando eu percebi, opa, peraí, eu acho que eu vim pro lugar certo. Os caras realmente, eles me dão a pista que eu preciso para construir o que é necessário para poder fazer mudança de cultura, porque não é fácil você chegar para um médico que está acostumado a colocar uma senha de, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e da noite pro dia, tu agora vai poder escrever uma credencial aqui de 16 caracteres. Como é que você educa um médico? Ou como é que você diz para o médico que ele tem que fazer, sendo que você está no ambiente onde o médico é quem manda em tudo? Então isso é um dilema, é um dilema que não é um dilema do Einstein, não é um dilema do outro hospital. Isso é um dilema do setor de healthcare. É assim que funciona. Então, eu tive boas pessoas comigo para me ajudar a quebrar esse conceito de cultura. E dizer assim, pessoal, antes era assim. Mas daqui para frente, agora, tem que mudar a mentalidade, porque se a gente não mudar a mentalidade, já virar estatística. E é isso que a gente precisa mostrar. Então, putz, como é que você chega para um médico e diz que ele tem que decorar uma senha e 16, cara, vamos lá, me fala aí, doutor, uma doença. Trypanosoma cruzi, sei lá, alguma coisa. Agora coloca um caractere especial, agora coloca um número. Cara, tu tem uma senha muito maior que isso. Aí ele, putz, é mesmo, né? E tu não vai esquecer que tá no teu Você não vai esquecer. Legal. Putz, preciso ter um acesso de um dado, de um prontuário, de um paciente que não é meu. Tá, mas por quê? O que você vai mudar no teu dia a dia? Por que você tem que ter acesso ao dado desse paciente? Então, são coisas que você muda na rotina médica, dia a dia, que para ele até então era super natural, em qualquer instituição de saúde, porque é um processo hospitalar. E quando você muda, você percebe que tem muita resistência, mas depois quando você começa a mostrar o risco real, então, putz, aí vai fazer pen teste, a gente tem que chegar lá e mostrar, pessoal, ó, o que a gente encontrou aqui? A gente tem esse problema. Você quer que esse problema esteja atrelado a seu nome? Por uma negligência sua? Não. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é ir lá e educar, meio que mostrando o que pode acontecer, usando muitos exemplos de fora, e aí sim que as pessoas começam a entender, realmente, eu tenho que me preocupar com segurança. Hoje, a gente tem eu sinto muito orgulho do que a gente construiu, porque as pessoas falam de segurança para segurança. É muito engraçado você ver uma pessoa fazendo alguma coisa e o próprio time médico chega assim, tem um problema aqui que a gente percebeu que eu acho que pode ser uma brecha. Dá uma olhadinha nisso aqui pra gente. Que legal. A gente vai lá e, putz, realmente, a gente vai lá, corrige um processo ou outro. Mas assim, é uma cultura que ele é muito mais pessoas do que técnico. O desafio que eu senti era muito mais pessoas do que técnico. Porque o técnico em si, eu digo que segurança ele é uma receita de bolo, vamos dizer assim. Só que cada segmento tem um sabor diferente. Então, putz, financeira é chocolate, sei lá, Big Retail é, sei lá, baunilha, Healthcare é morango e por aí vai. Mas no fim das contas, são pouquíssimas coisas que a gente muda no dia a dia que na área você tem que saber como negociar.
Como explicar? Como evidenciar um risco? Como que eu justifico um orçamento para um ambiente hospitalar que a preocupação dos caras é crescer receita, sabendo Perfeito. que a gente não tem retorno disso? Então, quando a gente começa a tocar na ferida do e se, que, putz, se o sistema para hoje, tá, a gente tem contingência, tá, e se nessa contingência falar contingência, será que tem uma subcontingência? Não, a gente tem. Tá, e se a subcontingência falhar, o que que você vai fazer? Você vai pegar o paciente e vai mandar para onde? Putz, vai ter que mandar para uma outra unidade nossa lá que vai estar funcionando. Tá, e se nesse percurso o paciente vier a óbito, quem que é a culpa? A culpa é a instituição, a culpada é a instituição. Então é um caso que já aconteceu na Alemanha, que o pessoal começou a entender que, putz, espera aí, realmente, segurança da informação faz parte da segurança do paciente. Na área médica, o pessoal fala muito sobre segurança do paciente no sentido de, putz, o paciente tá dentro do hospital, ele não pode levar uma queda, não pode escorregar, tem aquela Preservar a vida, é. pulseirinha, preservar a vida, não tem, pode ter erro médico, esse tipo de coisa. E hoje a gente entende que a segurança da informação realmente faz parte da essência, né? A gente vê isso e eu sinto muito orgulho porque a gente foi, tem que dizer, o pioneiro nisso aqui no Brasil, e a gente vê que muitas instituições hoje eles estão subindo muito a régua em relação a isso. Mas alguém precisava desbravar isso. Alguém tem que dar cara a tapa. Então, Que legal, que legal. É legal. sofremos, mas É assim, legal, hoje né, quando tem... tu faz um trabalho assim, você vê o resultado, né, cara? E de fato, né, não adianta você ter todo o aparato tecnológico se você não mudou a cultura, você não convenceu as pessoas, se as pessoas não estão engajadas, né? Acho que no final do dia, acho que essa é a maior, o maior mérito, né, a recompensa, quando você aplica, que as pessoas estão usando, né, entenderam ali o objetivo e a essência, né, cara? A gente tava conversando aqui antes de começar, né, cara, e acho que é legal a gente tocar nesse assunto, que aí eu vim pra cá, tava no carro pensando, né, eu falei assim, cara, pô, eu já trabalhei em vários segmentos, né, eu já trabalhei na indústria, no comércio, no porto, enfim, e aí aproveitando aqui, fazendo essa reflexão, né, diferente desses segmentos, né, cara, que se um incidente cibernético acontece, na maior parte das vezes, você não vai ter um risco à vida, né? E a vida é incalculável, né? Você não precifica a vida, né? Um incidente cibernético, sim. Você parou uma linha de produção. Quanto você perde por hora? Ah, 1 milhão. Sei lá, legal, você tem um valor, você consegue definir. Uma vida não, né, cara? Como é que é tratado isso lá? Ou como é que você vê isso na tua gestão? Como é que, né? Onde você está hoje? Como é que isso é lidado? Ou se entenderam isso, esse valor? Pelo que você falou, sim, mas eu queria ouvir um pouco disso de Cara, a você, gente cara. fala muito que incidente de segurança, em qualquer outro lugar, a gente tem um seguro cyber para segurar. Então, putz, teve um ransomware num banco, tem um seguro ali que em algum momento ele vai estar fazendo esse backup pra gente. Na área da gente, não tem seguro. Então é a vida de uma pessoa. É engraçado que no começo o meu time ele não estava habituado a esse tipo de ambiente. Então eu achava que simplesmente era um ambiente comum. Eu lembro de um fun fact que eu sempre digo pra galera, que assim, os primeiros pentests que o pessoal fizeram era com alguns equipamentos de raio-x. E sim, o fato de você rodar um Nmap no equipamento desse, ele derruba. Nossa. Dependendo da versão que você tá lá. Um equipamento médio ele tem um ciclo de vida de 10 a 15 anos. Então, eu comprei um equipamento hoje, a próxima versão dele só vai sair daqui a 10 a 15 anos. Durante esse período, existe um lastro ali de vulnerabilidade gigantesco. Pode ser que o fornecedor libere um patch, pode ser que ele não libere. Então, tinha esse problema. E a gente tem que conviver com esse equipamento, porque não é um equipamento de R$ 1.000, é um equipamento de 10, 12, 15, 20 milhões que o hospital precisa ter para N motivos lá. Então, eu tive primeiro que educar o time a entender que o ambiente que a gente estava não era um ambiente de banco, apesar da boa parte do meu time ter vindo de instituição financeira, pensando nessa questão. Cara, eu preciso ter pessoas maduras e que entendam o que tem que fazer. E a segunda etapa, que é sobre o risco do ambiente, é algo que a gente vai aprender com o passar do tempo. Porque até então não tinha ninguém que se preocupava com isso. Então, o primeiro pentest foi lá, parou um equipamento, e, putz, parou o equipamento. Vamos ler a documentação do equipamento para entender o que aconteceu. Putz, é realmente por conta disso aqui que aconteceu. Então, já sabe. Então, a gente começou a criar uma cartilhazinha do que pode e o que não pode. Uma das coisas que a gente não fazia era o ROI, que é o Rule of Engagement, de cada simulação de Red Team que a gente fazia. Que o pessoal estava tão habituado a fazer simulação de Red Team, ser um planejamento tão aprofundado, que se falasse uma disponibilidade, tá tudo bem, foi uma disponibilidade, beleza, só pro serviço lá e volta. No nosso caso, não. A gente não pode ter disponibilidade.
esse é que é o ponto em questão. Putz, a gente vai pegar um equipamento, beleza, vai ser um equipamento isolado, numa rede isolada, que não vai estar em uso, para poder testar e validar. Putz, como que o time vai estar atuando no ambiente que tem dados de paciente? Esse dado, ele está anonimizado, não está, está sendo anonimizado. Então, assim, é como que a gente entrega isso num relatório? Como que eu reporto isso para um fabricante de um equipamento médico? Então, a gente teve que aprender a como reportar e falar das coisas pelo nível de sensibilidade do ambiente da gente. E além disso, aí vem a outra questão que é, putz, o que que seria um ativo aqui que poderia causar um dano à vida de um paciente? A gente se preocupa muito com isso, porque boa parte do trabalho que a gente faz, tanto de segurança ofensiva, defensiva, governança, acessos no geral, é muito pautado no, cara, como que a gente pode proteger o paciente? E o paciente não é só aquele paciente que está dentro do hospital. Ele é o paciente que está fora, que recebe uma ligação dizendo que tem um exame que vão ter que mandar entregar na casa dele, ele vai ter que pagar um valor X e o motoboy está indo lá. Então a gente se preocupa muito com isso. A gente sabe que o Brasil não é para amadores. Exato. Eu lembro que fui fazer um pen test uma vez na Suíça e conversando com o pessoal falando que, pô, aqui na Suíça o pessoal, como é que o pessoal arromba a caixa eletrônica? O pessoal, não arromba a caixa eletrônica aqui. Como assim, como cara? assim? Como assim? No Brasil o pessoal explode a caixa eletrônica. Como assim explode? Não, dinamite, vocês nunca viram isso aqui? Não, nunca vi. E aí eu fiquei com isso na cabeça, cara, velho, os caras aqui vivem que mundo esse que... Os caras nunca viram explodir um caixa eletrônico. Como assim? Só que aí, o problema é que pra gente é normal, mas o problema é que a gente tá tão habituado com as coisas erradas que a gente esquece que lá é o normal. Lá é o normal. Deveria ser o normal. Então, é a mesma coisa aqui com a gente. Então, eu tentei trazer as preocupações que a gente tem com as pessoas, colocando isso na área de segurança, colocando o paciente como o centro do negócio, porque no fim do dia, o paciente, os médicos, a instituição, eles são nossos clientes. A segurança ela não pode ser um muro ali que está vetando tudo que o pessoal quer desenvolver. Porque senão vai perder questões de avanço tecnológico, pesquisas. Então, isso é uma preocupação que eu tive que aprender com o passar do tempo e dizer, putz, ó, aqui eu posso apertar um pouco, aqui eu não preciso apertar tanto, porque já está mais maduro. Putz, isso aqui pode ser que vá bater em algum paciente, então esse tipo de cenário aqui não é cabível aqui, a gente já entendeu que isso aqui não pode acontecer e por aí vai. Mas Legal. é uma mudança de mentalidade muito grande, muito mais pautada no e se. Legal. É. E esse é um baita desafio, né? Porque, assim, pelo que você falou, assim, você gastou mais tempo planejando, Sim. estruturando do que executando, né? Sim. E é o caminho, assim, num cenário comum, numa empresa normal, cara, você já sei como é que é, dá pra executar, já entendo e tal. Então você foi pra um cenário que você teve que entender ali o que dava pra fazer e como fazer, e qual eram as regrinhas ali pra tu não causar nenhum dano, né? Eu digo que a gente vive em 4 etapas. É a parte de planejamento e estruturação, aí vem a parte de implantação do que a gente planejou e que desenhou para esse ambiente. A terceira parte, que é a parte do validação do que a gente realmente fez, realmente é o que deveria ter sido feito. E por último é a inovação e visão de futuro, que é olhar para trás de tudo que a gente já fez, vai dizer assim, beleza, agora o que vai ser o próximo passo disso aqui? Porque aqui que a fundação, ela pra gente era o mínimo que deveria ter sido feito. Agora, o que a gente vai fazer de diferencial? E é isso, eu consigo enxergar muito nesses 4 anos e meio que eu tô lá, eu passando por cada ciclo desse, de olhar e dizer, cara, eu cheguei na fase agora, final, e eu tô olhando coisas que ninguém ainda tá olhando. A gente tá falando, o pessoal, falar sobre o Mythos e são pouquíssimas empresas que estão falando sobre Mythos ainda estão preocupadas com isso. Cara, a gente já tá um passo à frente em relação a isso. Irmão. Putz, eu não vejo ninguém falar sobre computação quântica no Brasil. A gente descobriu que a gente é a 4ª empresa no Brasil que tem programa de computação quântica. Então, pensando já com o que vai vir aí de quebra de criptografia. Então, putz, estava em Israel estudando justamente isso para trazer para cá, para poder fazer um projeto, fazer um plano, dizer, cara, aqui a gente está se preparando, está se antecipando para evitar um risco maior. Por quê? Porque pode afetar a vida do paciente. Que legal. E legal que você tem essa oportunidade lá, né? De Sim. fazer tudo isso, né, cara? E eu tava te lembrando aqui, né, cara, te comentando, né? Que o meu filho nasceu no Einstein, né? Eu tive a oportunidade, né, dele nascer lá. E eu lembro que a primeira coisa, quando a gente saiu da sala de cirurgia e foi pro quarto, eu fiquei impressionado com a quantidade de automação que tinha no quarto, né? Pô, tinha Alexa, batia a palminha lá, acendia a luz, apagava, abria a cortina e tal.
E aí o pensamento de quem é da área, né? Eu falei, pô, é que eu tava tão emocionado com o nascimento do meu filho. Eu falei, não vou. Cara, tu quer me enganar Não, aqui. não Deixou vou um backdoor lá, nada, já nada. bateu no soque já, o Nada, pessoal me cara. ligando, ó, deu ruim aqui no quarto. E acho que isso, você vai falar com mais propriedade, obviamente, mas isso é um movimento agora que tá acontecendo nesse segmento para ter o diferencial, né? Ter o conforto, ter toda a tecnologia, né? Óbvio, a mulher sai ali de um parto, ela vai para um ambiente onde tem uma música agradável, uma iluminação, enfim, e você tem todo aquele ajuste em cima de automação. Como é que é isso, cara, dentro do hospital? Como é que, obviamente, vocês, né, tem toda a segregação, todo o aparato, mas como é que vocês lidar com isso? Isso é um dilema, né, cara? Porque uma área de negócio provavelmente quer trazer toda essa inovação e vocês têm que estar ali olhando para mais esse pedaço. Como é que você... Cara, isso é um negócio que a gente começou a olhar 3 anos atrás. Eu sou uma pessoa que eu bato muito em pesquisa. Eu sou muito chato e meu time sofre muito com isso porque eu pego muito no pé. Eu reconheço que eu pego muito no pé mesmo. Tem pessoas que tem já um pezinho ali com pesquisa e voa, e tem outras que só quer fazer o feijão com arroz, tá tudo bem, e minha vida é essa e eu quero viver assim. Mas há 3 anos atrás eu tinha começado uma pesquisa pensando no que seria um vetor de ataque fora do comum na área de saúde. Então, assim, a gente sabe que phishing é o 01 em qualquer segmento. Só que, beleza, a gente fechou a porta do phishing aqui. O que seria um outro vetor que a gente deveria se preocupar? E aí foi quando eu comecei a perceber um movimento muito mais focado em MIoT, Medical Device lá. E eu disse, cara, é um porta aqui de entrada que, primeiro, que é muito crítico. Segundo, que eu não consigo garantir uma defesa e um monitoramento proativo, porque ferramentas normais de mercado não vão conseguir estar olhando esse tipo de coisa, porque tem protocolos específicos, funcionalidades específicas, vão ter ações que, se fosse uma ferramenta tradicional, ia bater um alerta malicioso, mas é uma ação legítima que o equipamento tem que fazer. E eu comecei a me aprofundar nisso. Então, comecei a entender como é que funcionava, que tipo de estruturação que eu precisaria fazer dentro da empresa para ter uma visibilidade disso. E aí foi quando eu acabei encontrando alguns produtos no mercado, algumas soluções que eu disse, putz, agora eu já tenho um ponto de partida. E aí foi quando eu comecei a olhar, um foco até então era só o MIoT, não era o IoT. E eu percebi que, putz, peraí, mas para eu olhar o MIoT, eu também tenho que olhar o IoT, porque tem coisas que se conectam. Então, assim, sei lá, tem um quarto que tem câmera que está monitorando se o paciente está muito tempo parado numa única posição. Então, putz, aí já bate um alerta lá para a enfermeira vai lá ver, putz, tá tudo bem com esse paciente? Por que ele tá tanto tempo parado na mesma posição? É desse nível assim Que legal. que a gente se preocupa. E aí foi que eu disse, putz, agora eu vou ter que olhar pro todo. Eu não posso mais olhar para um lado. Então, a gente começou a se preocupar muito nessa parte de estruturação de MIoT. A gente percebeu que não existe muito software no Brasil que monitora esse tipo de serviço. São pouquíssimos e os que tem ainda tem um lastro ali de conhecimento por serem empresas de tecnologia, mas que não têm um conhecimento de healthcare. Então isso atrapalha muito às vezes. E a gente teve alguns cases legais em relação a isso que minha primeira visão foi, putz, como que é feito a implantação das coisas? A gente trabalha no conceito muito de security by design. Então, nada entra para produção sem que tenha aprovação da segurança. E graças a isso é que a gente consegue conter muita coisa. Teve um caso do incidente que não era um incidente, mas foi uma ação que a gente pegou no ambiente controlado, com equipamento que era uma controladora de ar-condicionado na época, que a gente viu, que estava tentando se conectar com o servidor no IRC, e que não é normal. Então eu lembro que quando bateu o alerta pra gente, a gente foi monitorar e disse assim, não, é um Raspberry que tá tentando se conectar no canal do IRC, que é a primeira coisa paranoica, né? Cara, é algum insider, é algum, sei lá, espionagem, alguma coisa. Vamos lá ver o que é. Não tinha nada a ver. Aí a gente abriu o hack lá, quando foi olhar o... Cara, mas isso aqui é uma controladora de ar-condicionado. O que tem a ver? Eu disse, cara, pera aí, me dê esse negócio aqui. Peguei lá o equipamento, desmontei o equipamento dele. Quando fui ver, era um Raspberry que tava dentro do equipamento. E era legítimo. E aí, o que a gente descobriu? Fazendo a forense análise, a gente percebeu que a empresa que distribuiu o equipamento no Brasil tinha sido comprometida. E todos os equipamentos que passavam na rede daquela empresa se auto-infectavam porque ele era tipo um worm que passava de um para outro. Então todo mundo recebeu o mesmo problema e ninguém tem reportado isso, ninguém tem monitorado isso, porque geralmente o pessoal não tem esse hábito de monitorar esse tipo de equipamento. Então, foi um negócio que deu um trabalhão pra gente lá, pra poder entender como é que funcionava, reporta pros caras, vai e volta. Então, mas assim, se isso cai no ambiente produtivo, cara, É o caos. então assim, era o caos.
O paciente se conecta na rede, está logado numa conta de banco, quer fazer um pagamento e tem um equipamento desse que está lá monitorando o que o paciente está fazendo. Olha o risco que tem. Putz, aí além disso, vai que ele propaga para um ataque, pegou uma câmera de segurança e tem acesso à imagem. Então, essa preocupação do antes pra gente é o que dá uma salvaguarda pra gente do futuro, do pós. Porque eu consegui evitar algo por uma mudança pequena de processo. Nem sempre as coisas vão acontecer rápido, como a gente gostaria, mas, cara, eu prefiro que seja um pouco mais lento, garantindo essa segurança mínima, Perfeito. porque, cara, a gente poderia ter evitado, a gente evitou um incidente grande, e a gente usou isso como que, só mostrar para as outras instituições que, pessoal, Security by Design, ele tem que ser um processo padrão para qualquer coisa. Independente do ciclo de desenvolvimento seguro, independente no time de engenharia, no time de arquitetura, qualquer coisa, vocês têm que pensar em segurança. Vocês vão criar um produto, chama, sei lá, o time de desenvolvimento, tem alguém ali pensando no risco de segurança naquele momento da concepção do produto, ou vocês só estão se preocupando lá no shift left, no final lá do ciclo, que aí encontra um problema e, opa, volta o projeto inteiro, revisa a arquitetura, a ideia, porque isso aqui vai dar errado. Cor animal, cara. Isso é um sonho para muitas empresas, cara. Legal que vocês estão nesse nível de maturidade. E muito bom saber que tem lugares, né, trabalhando nesse modelo, né? Que se fala muito, né, disso, mas se vê pouco na prática, né? Bem legal. Cara, eu tenho uma dúvida aqui, cara, porque assim, a gente, no início, né, ainda é muito sobre a adoção de IA no contexto médico para avaliação de exames, né? E aí tem casos da IA alucinando e dando lá o diagnóstico errado e tal. Como é que você vê isso e como é que vocês estão aplicando isso lá? Como é que tá sendo a adoção disso? Se isso vem para auxiliar o médico ou virou um tomador de decisão? Como é que tá dentro? Como é que vocês estão... Tá, vamos lá. O Einstein é uma instituição que é muito focada em pesquisa. Você vê que é a essência. No começo eu achava que... Ia ser legal falar, né, cara, que o Einstein não é só o hospital lá, Não. que fica lá, o Faustão, lá, todo mundo lá, não. Isso é uma roubada que o RH me enganou. Eu digo pra todo mundo que eu entrevisto, ó, o RH mentiu pra mim. Mentiu não, o RH escondeu isso de mim, mas eu já tô falando na largada aqui que o buraco é muito maior. Então, quando eu cheguei, me disseram que era só um hospital. Depois eu descobri que era hospital, centro de pesquisa, hub de startup, inovação, laboratório e setor público. E universidade E também. universidade. Né? Universidade. Então, assim, é um equossistema gigantesco que a segurança ela é única. São as 10 empresas dentro de uma, né, cara? Então, assim, a segurança é única. Então, a gente divide, puta, qual a stack que a gente usa no privado, usa no público, não é, muda, não muda. Então, Legal. assim, a dificuldade que a gente tem é grande. Cara, deu um delay agora. Da IA, o lance da IA, adoção. uso da IA. Então, o fato do Einstein ter essa cultura de pesquisa, inovação, cara, os caras sempre estão muito na frente em relação a isso. A gente tá falando de computação quântica agora há pouco, porque não é todo lugar que você vê isso. E lá também não é diferente o uso de IA. A gente virou case público já, então é um produto que o Einstein desenvolveu interno dentro de casa, chamado Store. Então, ele é o histórico de saúde do paciente, no fim das contas, onde ele é uma ferramenta de apoio para o médico sobre o histórico de saúde daquele paciente. Então, o Alex chegou hoje no PS dizendo que tá com a dor no estômago e o médico pergunta, me traz aí o histórico do Alex relacionado a qualquer coisa com o estômago. Ele vai dizer, 3 anos atrás o Alex veio aqui, teve um problema de úlcera, fez um tratamento assim, assim, assim. A recomendação é que você solicite esse tipo de exame para avaliar mais profundamente. Então ele não toma a decisão pelo médico, mas ele é uma ferramenta de apoio de decisão ao médico. No começo a gente tinha muita dúvida, disse assim, qual que é a estratégia? Será que a IA um dia vai substituir o médico? E a gente percebe que a carreira médica ela é muito diferente da carreira de tecnologia. O médico, quanto mais velho ele tem, maior autoridade ele tem naquele segmento dele. A pessoa de tecnologia não. Quanto mais velha a pessoa de tecnologia ela é, geralmente as pessoas começam a descer a autoridade dela. E é exatamente por isso. Então a gente se preocupa muito com isso, com essa questão de proteção guardrails. A gente tem um time dedicado hoje de AI Security. E quando eu digo um time, a gente está pensando em arquitetura, teste, alucinação, ver quais são os melhores modelos, o que a gente pode fazer, quais são os gates que a gente tem que colocar, o que pode, o que não pode fazer, quais são os guardrails que até onde o médico pode ir, questionar alguma coisa, e até onde essa solução e essas IAs que a gente está desenvolvendo internamente, ela está retornando isso para o médico, o que ele
pode enviesar o médico, o que o médico pode enviesar o modelo. Então, isso é algo que a gente leva muito a sério. A gente entende que recentemente o pessoal esteve na China, lá, visitando algumas instituições de saúde, e viu que tem instituições 100% autônomas lá e setores que foram 100% utilizados com IA. Não tem mais funcionário fazendo isso. Então, a gente percebe que, putz, é um futuro não tão distante que se a gente não se preparar e não se antecipar, cara, assim, o prejuízo ele vai ser grande. Vai ter incidente. Legal, cara. Eu fiz essa pergunta porque, assim, na PeerSec a gente tem alguns clientes na base que são do segmento hospitalar, da saúde, né? Healthcare. Não necessariamente hospitais, são clínicas, algumas coisas e tal. E eu tenho um caso, obviamente, que eu não vou trazer aqui, que a gente foi lá a gente tá numa jornada, acho que em breve virá case, e eu lembro que há 2 anos atrás a gente chegou lá e eles estavam nesse processo de adoção de IA. E a adoção de IA deles era o seguinte, era pegar o ChatGPT, pegar ali um prontuário, subir e o ChatGPT analisar. Não, a gente quer deixar esse processo mais automatizado e seguro e tal e tudo mais. Cara, sabe aquele calafrio assim, cara? Eu falei, mas vocês assinaram isso aí pelo menos, cara? Não, tô na versão aqui com o meu Gmail e tal. Eu falei, cara, aquele negócio que tal. E a gente passou por uma jornada, cara, assim, da gente trazer. A gente tem 2 especialistas no time que é focado em IA, né? Montar ali o guardrail, o warning ali que a gente chama, né? Montar aquele arcabouço ali, o foundation, fazer aquela questão e colocar ali a fazer esse ciclo de vida, né? Das etapas de segurança, cara. E foi exatamente um pouco do que você falou, cara. No início, né? Eu passei por isso, a gente passou por isso, que foi assim, cara, aculturar a pauta, cara. Porque assim, os médicos, né? O pessoal ali que analisava lá os exames, enfim, tal, já estava tudo aculturado com uma cultura de, pega, coloca, tal. E a gente teve que entrar numas questões tanto de LGPD, de governança, né, de cuidado ali com o dado do paciente, e até na questão tecnológica, cara. O que você quer? Qual que é a tua dor? Onde é que você quer chegar? Fazendo essas perguntas. E muitas delas, assim, cara, não sei. Tá todo mundo fazendo. Eu quero fazer. Eu quero que o equipamento conecte aqui, já mande o resultado e já dá pro cliente, tal, já dê o laudo lá, que está com câncer ou não, sei lá e tal. Eu falei, não, mas não é assim, cara, não é isso. A gente vê muito que muitas das pessoas e muitas das empresas tem aquela questão do FOMO, né? Do Fear of Missing. Que, assim, cara, lançou um negócio, não, eu tenho que colocar isso na minha empresa. Tá, mas por que você quer? Não sei, mas quero também colocar. É isso aí. Tem essa preocupação e tem muita gente... Aí eu vejo dois cenários completamente diferentes, né? Você vê um lado que quer a qualquer custo colocar qualquer coisa pra dizer que tá na frente, e tem um lado que negligencia isso, assim, não preciso disso aqui de jeito nenhum, não vai mudar nada na minha vida. É isso aí. Então, a dificuldade é você encontrar esse meio termo, né? Eu fico... E explicar, né, cara? Porque, assim, a pessoa entender, né? Porque a gente vem muito ali com o viés da segurança, tal, e tudo mais. Mas tem empresas que vai assim, cara, você precisa implementar, mas sem contexto, pra vender, né, e tal. E a gente acaba sendo o xiita ali do relacionamento. Fala, cara, mas você tá sendo um impeditivo aqui na minha evolução tecnológica. Não, cara, eu não tô falando que você não vai evoluir. Mas você parou pra pensar nisso, nisso, nisso? Então, hoje esse é o maior desafio, porque o tema IA tá totalmente hypado e tá todo mundo querendo implementar a qualquer custo. E aí, quando a pergunta, assim, matadora é assim, tá, o que você quer e qual problema você tá resolvendo com IA, cara? Eu tive num evento recente onde o pessoal fez uma pergunta que, assim, quem aqui usa IA na empresa? Todo mundo levantou a mão. Aí tá, quem aqui tem IA em produção? Aí, tipo, 3, 4 pessoas. Aí o pessoal falou, então, realmente eles não estão usando IA. Só essas 3, 4 pessoas que usam IA, porque eles estão em produção. E aí essas que estão em produção, como é que foi a jornada? Não, aí foi um projeto de longo prazo, teve a construção, cultura, treinamento e capacitação da empresa como um todo, para aí sim começar a falar disso. Eu converso muito com o CDTO do hospital, pensando sobre isso. Cara, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas usem IA de forma consciente e que não tenha a necessidade da segurança em si tá educando essas pessoas? E, certo? A melhor forma é formar essas pessoas. É isso. A gente cria programa de formação de IA e elas vão começar a pensar na segurança antes de fazerem qualquer coisa. Por quê? Porque a gente já formou elas. E literalmente uma jornada. E é uma jornada de aprendizado mútuo, né, Paixão? Porque, assim, é um tema tão novo, cara, porque... E tem algumas coisas que me incomodam, porque tá cheio de especialista de IA, né?
E legal, de falar de IA na sua essência é um assunto que já, sei lá, já tá há 10 anos, né? É acessível, né? Uhum. Mas, cara, não tem ninguém assim, cara, a referência, assim, tal. Tem pessoas, obviamente, já com uma bagagem, com conhecimento, enfim. Cara, mas não tem. Aí vem os pseudos especialistas querendo colocar a todo custo, né? E falando que você tem uma necessidade, você vai performar, você vai vender mais, você vai melhorar teu processo com a adoção de AI. Eu Não lembrei é do esse o caminho. o meme do Thiago Finch lá com o Mega Brain, você chegou a ver esse? Ah, Pronto, é aquilo é ali, isso, é é aquele isso. ali. Faça lá, Cara, não, use toda a sua força e o não, poder. cara, e só parafraseando, cara, assim, aí, tu tá no grupo, cara, a gente tem os nossos grupos aí do É. underground, né, da galera e tal, o, o Mercedes, cara, eu tô num grupo lá que a gente tá em comum, cara, ele tá indignado, cara, todo dia ele posta alguma, Mercedes, eu te amo, mas calma o coração, cara, o Mercedes tá bravo, mano, pô, vai no LinkedIn, é só post gerado com IA, ninguém pensa, ninguém faz mais nada, e não, falei, calma, velho, deixa lá, tá bom, velho, pô, Cara, calma. mas essa questão de IA é legal porque aí recentemente eu tava conversando com o pessoal sobre isso, que eu, eu fico preocupado com a próxima geração que vai vir por isso. Porque vão ter pessoas e pessoas que vão saber usar isso a seu favor e, cara, vão explodir. E tem pessoas que a minha percepção é que vão ficar mais burra. Vai emborrecer. Vai emburrecer, Vai emborrecer. literalmente, porque, cara, pra que eu vou estudar por que eu vou estudar conceito básico de camada óssea se eu posso perguntar aqui no ChatGPT e ele vai me trazer? Então, isso é um dos motivos que hoje eu já sinto a dificuldade de contratar pessoas por conta disso. Falta de conhecimento básico sobre temas básicos que Temas deveriam básicos. ter. Pois eu tive posição que eu fiquei em aberto 7 meses para poder contratar uma pessoa para posição, porque, cara, eu não consegui encontrar Tinha. uma pessoa minimamente. Eu até me cogitei a me questionar se, pô, será que eu tô botando a régua muito alta? Ou realmente a régua das pessoas tá começando a cair? Tá começando a cair. Então você vê aí LinkedIn especialista com 3 anos de profissão. Cara, como é que Não pode? tem como, não tem. Cara, eu passei 15 anos da minha vida para virar um especialista, o cara com 3 anos, o cara virou um especialista. E, Então, e quando eu virei, eu ainda duvidava, né, ainda cara? duvidava, Porque ainda tem um. toda hora vinha alguma coisa nova e tal. Mas acho que esse é o ponto, né, cara? E você deve receber diversas. Cara, hoje mesmo eu tava respondendo uma pessoa, me procurou no LinkedIn e queria uma indicação de como começar na área e tal e tudo mais. E, putz, eu sempre respondo, indico algum treinamento de pessoas que eu acredito e Uhum, confio e tal. E aí ele fazendo essa pergunta e tal, e aí, cara, a resposta padrão, né, que eu sempre dou. Cara, estuda fundamento. uhum, Mas o quê? Ele fala, cara, estuda rede, você precisa entender protocolo, camada e tal e tudo mais. Cara, tenta conhecer e entender sistema operacional, acho que é uma base boa, e vai estudar uma linguagemzinha de programação. Não precisa ser necessariamente esses três ou uhum, nessa ordem, mas escolhe alguma coisa e tenta começar a entender, cara. A essência do hacking é essa, você uhum. entender o funcionamento das coisas, né? Eu vim, diferente de você que foi um cara que estudou C e tal, eu fui um cara que veio de infra. E, cara, e diferente de todo mundo, eu comecei com Unix, cara. Uhum. Então eu era na mão, script na mão. Preciso fazer um backup, CPIO tal na mão, que mandava pra uma fita DAT. Então era na mão, então eu tinha que criar o script, entender o que tava fazendo, checar. Cara, isso foi o que me formou, porque assim, eu fui. E é o que a gente não vê hoje, É, né? é, São poucos, não, é isso. calma. É, Tem são, a galera que sim. Mas tá. o que eu percebo é que as pessoas, quando a gente fala muito sobre base que a pessoa precisa ter, ela acha que, pra que eu vou precisar estudar TCP se eu não preciso? Cara, você não tá estudando o TCP porque você tem que conhecer no detalhe o TCP. Você tá estudando porque aquilo ali vai te ajudar a pensar mais É isso rápido aí. quando você tiver uma situação e um O problema. problema é isso E aí. são raras pessoas que conseguem ter essa diferença. Eu acho que, digo, a gente viveu, acho que a última geração que quebra a cabeça para tentar entender um problema na sua profundidade. Daqui para frente, cara, pra quê? Pega um log, joga lá no IA, e a IA vai dizer o que acha que eu tenho que ver fazer. Aí depois eu vou perceber que a IA alucinou, eu tô aqui rodando, eu não sei resolver um problema, É isso. porque eu não sei entender a causa raiz das coisas. Então, isso é um negócio que é complexo. Eu me preocupo muito com isso. Então, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou muito chato e, não é, gerou um relatório bonitinho lá com ele. Eu vou questionar, Eu vou questionar. eu vou Eu questionar. falo, eu falava muito isso, né, cara? Em todos os times que eu liderei, ninguém me enrolava. Em prazo, em reporting, nem nada. Porque eu sabia, cara. Hum, Então eu olhava, o cara precisa de umas 5 dias pra fazer tal coisa. Eu falei, não, 5 dias não. Ó, vamos fazer o seguinte, isso aí eu sei que tu faz em 2. Eu vou te dar 3 dias, beleza? Que aí você hum, tem um de lambuja aí, eu só vou te procurar no terceiro dia. Não, mas é que, não.
fica tranquilo, você vai priorizar 3 dias, você vai ver que em um você faz, cara. Se tu... E aí, isso é bom, porque assim, cara, legal, você subiu o degrau, mas você tá lá embaixo, hein? E esse é o meu maior, deve ser o teu também, mas, cara, mas é o meu, a parte que mais me entristece no bom sentido, obviamente, é de não estar hoje tão próximo da parte técnica. Isso é. De estar olhando planilha, e-mail, budget e tal e tudo mais. E é o que a gente tava falando, né? Eu era feliz e não sabia, né, cara? Mas é uma jornada da vida, né, cara? Não tem jeito, né? Pô, teve uma fase da minha vida que eu fiquei meio que desacreditado em relação a isso. Disse, caramba, eu estudei minha vida inteira, fiz tanta coisa legal e hoje eu tô aqui fazendo gestão e é um negócio que, putz, por que que eu tô fazendo isso? E aí eu lembro de uma frase do Logan pra mim, que ele disse, cara, a gente chega numa fase da vida que não tem mais pra onde correr. Indiretamente, a carreira ela vai começar a jogar você pra lá porque você ficou bom a ponto de você sair do zero, de onde você estava, e para outra posição, porque você se destacou naquela posição também. E de 8 às 18, você é CISP. Das 18 pra frente, você é Black Hat. E aí eu peguei isso pra mim, eu disse, putz, é mesmo, né? É mesmo. E eu cheguei a concluir, cara, hoje, se eu pudesse, cara, eu queria ser o cara, ser o principal lá que, cara, deu um BO, a casa caiu, eu vou lá e vou resolver. Mas eu percebo que o trabalho que eu tenho hoje com liderança, formação de pessoas, gera muito mais valor para a empresa que eu tô do que eu ser nesse Arthur especialista resolvedor de problema. É isso aí. Então, às vezes você tem que abrir um pouco mão daquilo que realmente é o que você quer, porque você tá vendo que você tá ajudando outras pessoas, formando as pessoas. E é Aí legal. volta naquela história do legado. Então, qual que é o legado que a gente quer É o deixar? legado. E é legal que eu acredito que você também, nessa jornada toda, cara, você adquiriu novas habilidades, Sim. né, não técnicas, que te ajudaram nas habilidades técnicas, aperfeiçoaram, que é a questão de comunicar, conseguir traduzir, cara, toda essa base técnica pro cara que não é técnico, mas é o cara que vai dar o ok ali pra tu seguir com um projeto que vai fazer sentido. Então, esse é o caminho que vai te levando, né, cara? Então, você consegue explicar o que é com o teu projeto. Tu tem a sacada de falar assim, cara, eu não vou conseguir se eu não explicar isso daqui e demonstrar que foi tudo que você falou aqui, as tuas jornadas que você teve, inclusive onde você tá hoje. Então eu preciso. Então isso e é o caminho que não tem volta, cara. E controlar a emoção, né? Porque às vezes você vê um problema, você quer resolver, mas você precisa deixar a pessoa quebrar a cabeça ali pra ela aprender e, putz, resolvi assim. Mas essa fase de segurar e se conter pra não tomar a frente das não. coisas é difícil. É difícil. Legal, cara. A gente tá partindo aqui pra reta final. Cara, que papo, hein? Acho que a gente ficaria aqui mais uma cara aqui conversando, cara. Mas bem legal, cara. Eu aprendi muito aqui contigo hoje sobre esse segmento aí, né? E, pô, você é referência, você tá fazendo. Você tá deixando um legado, inclusive, pra esse segmento, que é o que eu vejo. Acompanho muito o teu trabalho, tuas postagens, enfim e tal. Sei que você é um pesquisador nato, de carteirinha, de essência. Continue sendo esse cara, que você é muito relevante para a comunidade. Acho que todo mundo te vê como essa pessoa. E, cara, seguindo aqui pro final, eu queria que você deixasse uma mensagem, cara. Putz, para quem tá querendo embarcar nessa área aqui, né? E tem esse gap de profissionais também. O que faz, qual que é o caminho. Deixa uma mensagem aí pra quem tá ouvindo a gente aí, cara. Cara, eu vi uma frase que eu. No primeiro momento eu fiquei assim, meio cético, e depois eu achei engraçado, e depois eu disse, cara, tem um fundo de verdade nessa frase. Que era: toda empresa ela é igual um trabalho de escola. Não sei se já ouviu falar essa frase. Que é: tem a pessoa que fez o trabalho, tem o cara que apresenta, tem a pessoa que está segurando a cartolina e tem uma pessoa que está ali calado só para poder ganhar o ponto. E exatamente isso é uma empresa. Os dois, que é o que fez o trabalho e o que apresenta, são as pessoas que vão se destacar. Os outros dois são as pessoas que, na primeira oportunidade que vai demitir alguém, vão ser elas que vão ser lembradas. Então, o que eu digo pro pessoal é: sejam essas duas pessoas. Estudem, corram atrás, se exponham. Eu acho que, por muito tempo, eu achava que eu não precisava me expor e ninguém precisava saber quem eu era. E depois eu percebi que quem não é visto não é lembrado. Boa. E isso é um negócio que eu acho que eu cheguei onde eu cheguei justamente por mostrar as coisas que eu fazia. E não é mostrar pensando na fama ou nada, muito é mostrar porque, cara, eu tenho algo relevante que eu acho que pode ajudar uma outra pessoa a não passar pelo mesmo problema que eu tive. E é justamente isso. Então eu penso dessa forma. As pessoas hoje já estão muito acostumadas com que as coisas aconteçam rápido. Eu tenho esse problema, dessa ansiedade de querer que as coisas aconteçam rápido, porque a minha vida as coisas aconteceram muito rápido. Mas foi rápido com muito esforço.
E hoje as pessoas querem que as coisas aconteçam rápido, sem esforço. Então, acho que o meu recado é esse. Se exponham, conversem com pessoas que realmente sejam relevantes de verdade, não com qualquer mito de internet bonitinho aí que Tá tá cheio, né? postando aí bonitinho, milhares de likes, e que realmente pensem no próximo, não no dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele acaba sendo uma consequência. Acho que a melhor frase que eu ouvi é que, cara, hoje não, assim, eu trabalho com algo que literalmente eu amo o que eu gosto de fazer. Odeio Capex, OPEX, Excel, essas coisas, mas assim, a área que eu tô em si, cara, eu sonhei minha vida inteira com isso. A minha filha brinca muito comigo em relação a isso. Cara, papai, o que você queria ser quando era criança? Cara, eu sempre queria ser hacker. Sempre quis ser hacker. Mas por que você quis ser hacker? Não sei, mas eu queria ser. Legal. E eu acho que isso me motivou e o fato de eu trabalhar com o que eu gosto fez com que eu me dedicasse mais ainda por aquilo. Animal. Que legal, cara. É isso, acho que é a mensagem final que fica, né? Eu até deixei aqui uma frase, mas eu vou deixar aqui as minhas palavras é que segurança na área da saúde vai muito além de sistemas, de infraestrutura, né? De qualquer outra coisa. Vai muito ali de preservar, acho que o ativo mais valioso desse segmento que é a vida, né? São pessoas, né? Um hospital sem cibersegurança é uma sala de cirurgia sem esterilização. Caraca, toma essa. Que legal. Pô, legal, Paixão. Obrigado. Agradeço aqui. A gente esteve aqui hoje com o Arthur Paixão e eu deixei pro final esse aqui, o Léo Santana, da Cibersegurança, só pra ele não falar nada. Partiu Salvador 2027. Legal, Paixão. Cara, eu que agradeço, pela tua presença, valeu mesmo, eu que agradeço. E pessoal, é isso. Muito obrigado aí por ter assistido mais um episódio do Peercast. E no próximo, um convidado muito especial aí pra vocês. Até mais. Valeu.